Há quanto tempo eu estava esperando por isso? Se tem uma coisa que existe e se popularizou muito ao longo dos anos envolvendo nosso encanador bigodudo, Mario, são as hack ROMs. Modificações do jogo feitas por fãs, criadas ou às vezes para deixar o jogo mais difícil ou para dar ideias novas ao jogo para mudar a experiência. E um dos casos que é pouco lembrado por alguns, mas quem é do canal já deve conhecer, são as hack ROMs de horror de Super Mario, principalmente Super Mario World. Como a tão famosa I Hate You, uma das creepypastas mais famosas de Mario, se não a mais famosa, ou até a hack Mario, um mistério que levou 13 anos para ser solucionado e que eu já fiz um vídeo há um tempinho atrás no canal. Mas teve uma que sempre foi especial para mim, porque com toda certeza essa hack ROM deve ser a mais confusa e misteriosa hack ROM de Super Mario World que já existiu. Um quebra-cabeça cheio de partes que não sabemos exatamente como encaixar cada peça. E que mesmo depois de 7 anos desde o seu lançamento, ainda não se sabe tudo a respeito dessa hack, ou como sequer solucioná-la, tornando essa hack, pelo menos para mim, a melhor e mais assustadora hack ROM de Super Mario World de todos os tempos. A hack ROM chamada apenas de D, mas que em seus arquivos se intitula Coronation Day. E finalmente chegou a hora de eu destrinchar essa hack por completo, de uma vez por todas. A hack começa de uma maneira meio estranha. O mapa de Super Mario World mostra que aparentemente Mario está prestes a adentrar em uma única fase, uma fase florestal. Porém, logo de cara podemos reparar algumas informações faltando nessa seleção de fases. Mas, independente disso, adentramos ao cenário. E começamos com Mario em um local florestal comum. E a frase, abre aspas, de novo, fecha aspas, é lida em uma caixa de texto. Porém, é logo nesse começo que já podemos ver um segredinho que existe nessa hack. Se modificarmos a câmera um pouco, veremos uma versão de Peach agora completamente sem rosto. E esse é só o primeiro de vários mistérios que vão surgindo nessa hack. Continuamos a adentrar essa floresta, cinzenta e, sinceramente, bem depressiva. Apenas andamos por essa gigantesca floresta, porém, aos poucos coisas estranhas vão aparecendo. Uma espécie de sombra do sprite da Peach com seus olhos avermelhados aparece. Ossos com marcas vermelhas podem ser vistas. E é claro, aquela silhueta de antes mostra-se agora fora das sombras. E aí surgem as caixas de diálogo. Olha, se tem uma coisa que é importante em Coronation Day, são essas malditas caixas. Essa hack tem alguma mecânica de, dependendo de cada vez que você joga, diferentes caixas de diálogo surgirão, te incentivando a ir mais e mais fundo, buscando e buscando mais e mais a respeito. E sério, existe uma quantidade imensa de caixas de diálogo, mas para esse vídeo eu focarei nas mais importantes. Sendo nessa fase do jogo as frases mais importantes: deixe isso comigo. Por favor, eu não posso respirar. Ele veio antes de você. Essa é a casa dele. O lugar que eles... Após isso, Mario entra em um local escuro, onde pode ser lida a frase
Eu acredito ser a deusa dessa floresta. Você está procurando por mim? Eu sou aquela que... Aquela coisa em forma da Princesa Peach reaparece uma última vez para nos perseguir, sendo esse apenas o primeiro dos finais do jogo. E assim começa um dos pontos mais importantes de Coronation Day e que faz essa hack ser tão especial: os seus finais. Coronation Day tem aproximadamente 4 finais, na realidade 5 finais. Mas o quinto é até hoje meio incerto se ele pode ou não ser considerado, mas vocês vão entender quando eu mostrar ele, que ele sim é bem importante para vocês entenderem alguns pontos da história. Então, vamos falar do primeiro e mais simples de explicar: o final em que você escapa daquela monstruosidade em forma da princesa. Se nós conseguirmos escapar da princesa, acabamos caindo em uma espécie de void, onde acabamos entrando em um cenário completamente bugado e cheia de imagens bizarras, a qual podemos assumir que pelas cores, esse cenário se passa dentro do fundo de um mar extremamente profundo. E é nesse ponto que eu preciso ressaltar uma coisa importante. Durante todo o jogo, a frase "ela foi coroada" é repetida múltiplas vezes, durante várias sessões da hack. E por que eu disse isso logo agora, sendo que isso não apareceu ainda no jogo? Porque é nesse final e nessa fase que a frase "ela foi afogada" pode ser lida, sendo uma frase dita no gênero feminino. E quem foi a única personagem feminina que vimos até agora na hack? Acho que vocês já estão ligando os pontos de que, em realidade, aquela coisa que vimos era sim a Princesa Peach. O jogo agora muda e agora jogamos com a própria, andando sozinha por onde jogamos com o Mario anteriormente. Mas agora tudo parece mais pacífico e feliz, parecendo até uma espécie de flashback de um bom momento, talvez. E nessa fase também temos as caixas de diálogo, sendo as frases mais importantes ditas nelas: "Não se atreva a tocar em minha presa. Saia de perto. Isso é realmente eu? Bem-vindo à minha floresta. Eu sou o verdadeiro rei. Faça a coroação dela." E assim, após mais e mais o cenário ficar macabro, vemos como exatamente Peach acabou sendo coroada. E assim voltamos a jogar com Mario, em uma fase muito similar à fase que começamos o jogo para começo de história. Mas é nessa sessão que existe uma única frase importante: "Ei, querido, vem aqui por um segundo." Esse é o primeiro final dessa hack, mas como eu disse, não é o último. A partir dele podemos assumir algumas coisas. É deixado claro que Peach morreu dentro dessa floresta, sendo afogada. Mas por quem exatamente? Ela não poderia simplesmente ter se jogado em um lago e se afogado sozinha. Então, lembram do pronome ele que é referido na frase "ele veio aqui antes de você, essa é a casa dele"? E lembram-se das frases "bem-vindo à minha floresta", "eu sou o verdadeiro rei", "faça a coroação dela", e principalmente da frase
eu acredito ser a deusa dessa floresta? Então, o que quer que tenha feito a Peach se afogar é alguma coisa além dos limites do poder conhecido. Um deus dentro daquele local florestal, e que infelizmente Peach e Mario entraram em seu território. E o deus ou a deusa dessa floresta se interessou pela Peach, mais especificamente o seu corpo. E assim, ele mesmo fez a sua coroação, tomando posse do corpo de Peach após fazer ela mesma se auto-afogar. Mas, e o Mario? Ele não estava junto da Peach? Então, para explicar isso, vamos nos adentrar nos outros finais. Se caso você na fase da Peach, você voltar na área da ponte e apertar o Start, a Peach vai cair dentro da ponte e assim o jogo inteiro mudará e voltaremos a jogar com Mario. Que agora se encontra em uma espécie de chão feito de madeira. E assim, nessa fase, precisamos coletar os galhos para que aos poucos uma casa na árvore seja construída. Ou seja, essa é a indicação do que houve com Mario enquanto a Peach encontrou com o Deus da Floresta. E infelizmente, por ele não saber, ele não estava lá para salvar sua princesa. Porém, é deixado claro uma coisa: em algum momento depois da construção da árvore, Mario foi de volta atrás de sua amada, indicando que sim, quando Mario terminou de construir, ele foi atrás da Peach. Porém, é importante ressaltar que nessa fase repetida, entre aspas, existem algumas diferenças bem importantes, porque dessa vez, vários Marios podem ser vistos nessa fase, existe uma porta em específico bem importante, e também existe um espaço escuro no formato da silhueta do Mario com as palavras "Eu sou" acima dessa silhueta. Mas, voltando à porta que eu mencionei antes, se você entrar nessa porta, você acaba descobrindo o que houve com Mario. E se caso você entrar na porta que está ao lado do corpo morto do Mario, voltamos àquele mesmo local aquático de um dos outros finais, porém agora bem menos bugado e com diálogos diferentes, que são exatamente: quem é esse cara? Tentei fazer ele ir embora, mas minha voz sumiu no momento. Agora ele só está lá, me observando pela janela, enquanto podemos ver o fantasma do Mario ser visto nesta fase. Esses diálogos indicam como exatamente tudo isso começou. Mario e Peach juntos foram para esse local, e como é indicado na maneira que a Peach em algumas caixas de diálogos claramente está falando com o Mario, chamando ele de carinho e essas coisas, indica que sim, nesse universo eles são casados, o que também pode ser provado com a entidade constantemente se autoproclamando como rei. Afinal, ele teria que matar o rei e a rainha para isso. E algo bem importante que muita gente não sabe é que a Peach nunca se refere ao Mario dessa maneira. Ela sempre se refere ao Mario como Mario. E convenientemente nesse jogo é a única vez que vemos a Peach chamando o Mario de uma maneira mais carinhosa, como se fossem um casal, porque de fato nesse jogo eles são um casal. E após eles assumirem o compromisso de se casarem, eles apenas resolveram sair em um local florestal desconhecido apenas para se divertirem um pouco, talvez até tirarem umas férias de todo o reino dos cogumelos. Então, como maneira de diversão, eles resolveram construir uma casa na árvore, onde graças aos diálogos que vimos antes, podemos perceber que enquanto Mario e a Peach trabalhavam na casa, a deusa ou o deus da floresta os observou e assim se interessou pela Peach. E Peach por um momento resolveu explorar a floresta enquanto Mario trabalhava. E assim, o resto eu acho que vocês já entenderam.
E antes de irmos para o quarto final, eu preciso falar do quinto final, pois ele é bem importante, porém ele é um pouquinho mais complexo de explicar. Pois basicamente é meio incerto se ele faz parte ou não da história ou se foi algo descartado. Afinal, o próprio criador confirmou que ele estava meio bugado, ele estava com problemas e não existe um acesso oficial a ele, sem ser por modificações no editor de fases. Mas, sinceramente, eu nem sei como explicar essa fase. Vejam por vocês mesmos. E agora, vamos para o último final, que deixa tudo ainda mais confuso. Lembram-se daquela silhueta do Mario? Então, se você encaixar o Mario bem certinho nela e bem abaixo das palavras "Eu sou", uma caixa de diálogo se abrirá, dizendo "O coração". Eu sou o coração. E assim, o jogo inesperadamente vai em um novo cenário. Agora, a mesma floresta de antes, mas coberta em chamas, que aparentemente é um dos finais que não possui uma saída. Ou melhor, não teria uma saída, pois se você apertar os botões Y, A, U, X, B, L, B, R, A, que são os botões de um controle original de Super Nintendo, você poderá escapar. E assim, Mario será levado a um cenário completamente branco, onde você apenas pode andar e não consegue mais enxergar nada além do cenário branco e as frases que podem ser lidas. 31 de junho de 1992. Estou verdadeiramente impressionado com suas habilidades de detetive. As evidências estavam todas lá. Deve ser assim como é se sentir como um rei. E ele não precisa de sua ajuda. Quando você é ele, eu sou o rei, mas ele não é você, porque ele é o rei. Estão confusos? Bem, tentarei explicar. Essas últimas frases, que são ditas por alguém desconhecido, estavam não se referindo ao Mario, a Peach ou o Deus da Floresta. E sim, quem quer que esteja falando elas, estava se referindo a nós. Sim, o jogo agora falou diretamente com o jogador, porque em realidade, nós vencemos. A frase de antes, "Eu sou o coração", indicava que em realidade faltava uma peça no gigante quebra-cabeça de toda essa história. O Deus da Floresta não queria apenas a Peach, e sim o Mario também. O Mario era o coração que serviria para a libertação da entidade dessa floresta, e assim liberar o caos completo em todo o universo. Porém, o Mario não havia sido morto como você mostrou em um dos finais? Sim, ele foi, mas alguém deu a ele uma segunda chance. Uma entidade chamada Witness, um nome encontrado em um dos arquivos do jogo e que é um nome que pode ser visto em outros lugares, porém é bem mais complicado de ver. Foi essa a entidade que falou com o Mario durante a construção dele da árvore, porque nessa área também haviam caixas de diálogos, que eu só não cheguei a falar porque não achei que eram importantes de falar agora. Mas sim, existem caixas de diálogo nessa cena que indicam que tinha mais alguém em conjunto com Mario, vendo a sua construção. E essa entidade era o Witness. O Witness, pelo que se dá a entender, é uma entidade benevolente que sabia sobre tudo isso e que sabia sobre a deusa da floresta e sabia o seu plano de libertação. Então por isso colocou Mario nesse loop de mortes e mortes infinitas que jogamos, para que ele e também nós descobrirmos uma maneira de escapar. E basicamente foi isso que fizemos nesse último final.
Os diálogos que vimos naquela fase completamente branca são do próprio Witness, nos agradecendo por termos conseguido, que nossas habilidades de detetive foram boas o suficiente para o Mario conseguir escapar daquilo e assim, aparentemente, ele mesmo retirar sua própria vida. Um sacrifício que impediu aquela coisa, a deusa da floresta, a sair de seu território e criar o caos no mundo todo. E apesar de, infelizmente, ela ainda possuir o corpo da Peach, ao menos ela não poderá ferir mais ninguém. Vamos tentar recapitular tudo novamente, para assim vocês tentarem entenderem o que está acontecendo. Mario e Peach são casados nesse universo, e um dia foram a um local desconhecido apenas para aproveitarem o tempo juntos. Porém, essa era a floresta da chamada Deus ou Deusa da Floresta, uma entidade além da compreensão humana, possivelmente nem possuindo uma forma física própria, que, quando viu os dois construindo aquela casa na árvore, sabia o que faria. Então, quando Peach se afastou um pouco de Mario, ele aproveitou e a matou afogando, assim possuindo o corpo de Peach, para assim ter finalmente um corpo próprio. E depois, Mario foi procurar por sua amada, mas a entidade acabou matando também, para poder tentar se libertar daquela floresta usando o coração puro de Mario. Porém, uma entidade benevolente chamada Witness, que também não possui uma forma física, por isso ele nunca aparece no jogo, impediu isso, botando Mario, como eu disse, em um loop, onde ele teria de, no final, fazer o sacrifício da sua própria vida, para assim impedir a entidade de escapar. E apesar de todo mundo estar salvo, a princesa continuaria vivendo ligada a essa maldita coisa por toda a eternidade. Porém, aí vem um dos principais motivos de Coronation Day ser tão bom. Eu acho que vocês me vendo contar já viram o quão essa simples hack é diferente de tudo que eu já cobri no canal. Ela é basicamente um quebra-cabeça gigantesco que deve ser desvendado de cima para baixo nos mínimos detalhes para tentar formar uma história, não só usando sangue ou cenas impactantes, mas usando também os diálogos e o mistério. Afinal, com certeza todos temos certo medo daquilo que não entendemos. E Coronation Day é isso, algo que jamais entendemos de primeira. Precisamos cavar e cavar mais fundo, buscando códigos secretos, mexendo no editor de fases, indo nos cantos mais obscuros do jogo e mais para tentar, no mínimo tentar, buscar alguma história sobre tudo isso. E além disso tudo que eu mencionei, tem um pequeno grande fator que faz as hacks ser tão incrível. Ela nunca foi e talvez jamais será solucionada. Tudo que eu disse na realidade durante todo esse vídeo foi só a interpretação geral da grande maioria das pessoas com as dicas que temos. Mas como eu disse, um dos medos gerados por Coronation Day é o medo daquilo que não entendemos. E Coronation Day é isso. Essa é uma das melhores coisas dessa hack. O mistério, a confusão. Apesar de todas as provas e história que eu falei, nem tudo foi explicado com todas essas informações que eu disse. Mesmo aqueles que destrincharam ainda mais essa hack com vídeos com horas e horas de duração conseguiram tal feito. Ainda não foi solucionado tudo sobre essa hack. E talvez nem precisamos, pois essa talvez seja a graça e o medo envolvendo essa história. O seu mistério e sua impossível solução. E claro, talvez você mesmo criar a sua interpretação. Você pode levar o que eu falei como a história real. Sim, você pode. Afinal, a história que eu contei durante o vídeo, com as provas que eu dei, é provavelmente a que mais se encaixaria em uma história real dessa hack. Mas você pode ter a sua interpretação. E está tudo bem você tendo ela.
Esse vídeo, ele não foi feito exatamente para confirmar uma história dessa hack, e sim dizer a possível teoria mais correta dessa hack e também destrinchar do meu jeito essa hack room. Mas mesmo assim, tem muita coisa que eu não falei nesse vídeo. Cabe a você ir jogar e descobrir mais a respeito. Porque, como eu falei, essa é a graça dessa hack. O seu mistério e a sua insolução. Um mistério que jamais conseguiremos solucionar e que jamais, talvez, conseguiremos entender. E talvez por isso que essa hack seja tão assustadora ao mesmo tempo. E além disso tudo, esse meu vídeo também foi uma carta de amor a essa hack. Quando eu descobri o quão misteriosa e o quão confusa e incrível essa hack era, quando eu vi os vídeos do Red Broom ETD pela primeira vez, eu fiquei extremamente chocado e intrigado. Foi um sentimento muito bom, uma mistureba de vários outros, e principalmente medo e alegria. Medo de tudo que eu vi e não conseguir entender ou desvendar enquanto via. E alegria por ter conhecido algo que nunca foi solucionado e que, em realidade, não precisava ser solucionado. Pois eu sinceramente até gosto de histórias assim, que sejam difíceis, que sejam confusas, que sejam complicadas e talvez nunca tenham uma solução ou sequer precisem de uma. Pois assim, elas nunca saem da minha mente e assim posso ter as interpretações que eu quiser a respeito e posso mudar essas interpretações o momento que eu quiser. Isso tudo enquanto eu apenas curtia uma simples hack room, que por conta de tudo isso acabou se tornando para mim a melhor hack room de Super Mario World de todos os tempos. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais.